Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui com mais uma aula de direito penal. Nós estamos tratando aqui da teoria do crime no direito penal 1 e estávamos falando do primeiro aspecto da teoria do crime. Lembrando, nós estamos aqui falando que a teoria do crime, o crime, ele na verdade seria composto por três elementos: fato típico, antijurídico ou ilícito e culpável ou culpabilidade. Lembrando que dependendo da teoria que você escolher, bipartida ou tripartida, você terá, compondo o crime, dois elementos ou três elementos, dependendo da teoria. Dentro do fato típico, que é o que nós estamos estudando agora, nós começamos a olhar cada um dos elementos do fato típico, que você sabe que são vários. Então o crime é formado por três elementos, ou dois, dependendo da teoria. Já o fato típico, ele é formado por quatro elementos. Estão lembrados? Conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Estamos aqui falando da conduta. Na última aula, nós falamos sobre a conduta no seu aspecto doloso, a conduta dolosa. Vê que nós falamos de um monte de tipos de dolo e tal. Agora, nós vamos falar da conduta culposa. Veja bem, a culpa, ela é uma possibilidade que também está na conduta, no fato típico. Lembrando, a teoria finalista é que trouxe o dolo e a culpa para dentro do fato típico, mais especificamente para dentro da conduta. O que é compreensível, porque quando alguém age, o que é a conduta? É a ação, né? Ou omissão por parte de um agente. Veja bem, ou eu faço algo porque eu desejo, porque eu quero, porque eu assim quis, porque eu busquei aquele resultado, ou aquele resultado se deu também por uma ação minha, mas sem querer. O famoso sem querer, entendeu? Ops, foi mal, foi sem querer. É onde nós estamos agora, na chamada conduta culposa. Veja bem, o Código Penal ele afirma que é culposo o crime quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Então, as formas de culpa são três: imprudência, negligência e imperícia. Tudo isso que eu estou falando está no material escrito que eu mandei para vocês. Então, eu aconselho que quando a gente estiver aqui assistindo ao vídeo, que vocês tenham, além do Código Penal, o material escrito aí próximo para que você possa ir acompanhando o que eu estou dizendo. Tudo bem? Então, veja bem, o crime seria culposo, a conduta culposa, quando, preste atenção, eu tenho um resultado que ocasionado pela minha atitude, seja ativa ou omissiva, entendeu? Eu fiz, mesmo que eu não buscasse aquele resultado. Esse é o ponto. Por isso que eu devo ter agido com imprudência, negligência ou imperícia. Aquele que não deseja o resultado e causa a morte de alguém, mas sem ter sido imprudente, negligente ou imperito, não responde por crime algum. Afinal, não há culpa e nem conduta. Elementos constitutivos aí do crime, percebeu? Se eu acabei levando à morte de alguém, mas não houve por minha parte imprudência, negligência nem imperícia, não há crime. Eu já comentei isso em sala de aula e repito: o sujeito está andando com o seu carro, vamos pegar esse tipo de conduta. Apesar de que, como eu já falei para vocês, você não pode colocar o crime de trânsito especificamente como Código Penal, tá? É só a título de exemplo. Se for trânsito, nós estamos lá no Código de Trânsito, não no Código Penal. Mas quando o sujeito está agindo com todo o cuidado necessário e mesmo assim uma outra pessoa acaba vindo a morrer, mas ele tomou todos os cuidados, quer dizer, não houve nem culpa por parte dele, quer dizer, não houve imprudência, não houve imperícia, não houve negligência. É impossível que o sujeito tenha morrido por conta dele mesmo, entendeu a ideia? Por culpa dele mesmo, da própria vítima. Aí eu não posso fazer nada, né? Entendeu? Se o sujeito se joga na frente de um carro, querendo se matar, bom, eu acabo atropelando. Eu matei o sujeito. Lembra desse exemplo? Não. Ele se jogou na frente do carro, então eu não posso ser acusado da morte dele. Muito bem. Ademais, é preciso ter em mente que um crime só é punido em sua modalidade culposa se houver expressa previsão legal nesse sentido. Como assim? A regra no Código Penal é o dolo. O sujeito só pode ser condenado por um crime se ele agiu de forma dolosa. Tudo bem?
Agora, é possível crime culposo? Sim, se houver previsão expressa, quer dizer, estiver escrito no Código Penal que existe a modalidade culposa, como, por exemplo, no homicídio. Você tem no parágrafo 3º do artigo 121 lá, o crime escrito, homicídio culposo, é possível. O homicídio, a lesão corporal, admitem a punição por conduta culposa, pois o próprio Código Penal assim define. Nos artigos 121, parágrafo 1º, e no 129, parágrafo 6º, ele traz a possibilidade de crime culposo. No entanto, não há roubo culposo, porque não existe previsão legal que possa fundamentar esse tipo de crime. Não está escrito no Código Penal. Tem que ter dolo por roubo. Quanto à imprudência, negligência e perícia, vamos definir um pouquinho essas informações. O que seria a imprudência? A imprudência é a conduta positiva, é um fazer, tá? Você está sendo imprudente. Em que o agente não observa o seu dever de cuidado. Por exemplo, ele ultrapassa um semáforo vermelho. Ele está sendo imprudente. Veja bem, ele tinha que ter parado no sinal vermelho. Não, ele viu o sinal vermelho, mas não, vou passar. Foi imprudente. Ele não queria atropelar ninguém, ele não queria bater em outro carro, nada disso. Mas ele foi imprudente. Ok? Muito bem. Negligência. Na negligência consiste numa conduta negativa. Ó, a imprudência é uma conduta positiva, é um fazer. A negligência é um não fazer. Veja que ao ultrapassar o sinal vermelho, eu tive que acelerar o carro, né? Eu passei, eu estava agindo. Aqui é uma conduta negligente, negativa, deixar de fazer, em que o agente não age com o zelo, com o cuidado médio exigido pela sociedade. Tudo bem? Exemplo, o agente não substitui, não troca os pneus carecas do seu veículo, tá? No entanto, fica atento. Para punir por culpa, é preciso que o resultado tenha sido consequência da imprudência, negligência ou da imperícia, tá ok? Se não houver qualquer vínculo, a conduta culposa tem que ser afastada, tá? Quando eu não troco os pneus do carro que estão careca e vem no meio e eventualmente eles estouram e eu acabo batendo o carro, quer dizer, isso foi por negligência minha, eu devia ter trocado o pneu do carro, beleza? E a imperícia? Bom, a imperícia é um pouco diferente. A conduta negligente ou imprudente é do agente, existiria aí, mas no exercício de uma profissão, de uma atividade laboral, de uma arte ou de um ofício, entendeu? Então a imperícia, ela abarca tanto a negligência quanto a imprudência, quando é realizada por um profissional. Então aquelas situações que eu coloquei para vocês do motorista, se ocorrerem com um motorista profissional, aí não é nem negligência nem imprudência, seria imperícia. Um médico, quando erra, né, na hora que está ali fazendo algum tipo de procedimento, é imperícia, porque ele é um profissional. Tudo bem? Pessoal, a respeito da culpa, tem algumas pegadinhas aí que são muito comuns de aparecerem, porque existem alguns detalhes aí que são mais pegajosos. Tome cuidado com isso. Aqui nós vamos entrar em alguns dos pontos mais interessantes que nós temos dentro do direito penal, tá? Tem uns pontos aqui que são do balacobaco. Ó, existe uma coisa chamada culpa consciente. E agora nós vamos ter que, quando falarmos da culpa consciente, falarmos também do dolo eventual. Lembra que na outra aula eu comentei? Agora nós vamos tentar separar. Culpa consciente ocorre quando o agente prevê o resultado, mas acredita sinceramente que ele não ocorrerá. Então, por exemplo, o sujeito está dirigindo a 80 km por hora em uma via onde a velocidade máxima é de 60 km, tá? E acaba por matar alguém atropelado. Veja, é inegável aqui que o sujeito que dirigia violou a lei e que isso poderia gerar o resultado. Claro, ele sabia que ele estava acima da velocidade, que poderia acontecer algum problema, porque ele está acima, mas estando apenas a 20 km a mais do que o permitido, é bem provável que ele tenha acreditado sinceramente que não causaria um atropelamento. Percebeu? Isso é a culpa consciente. Você está consciente de que você está fazendo algo que pode gerar um problema, pode trazer um resultado ruim, mas você acredita que isso não vai acontecer. No nosso exemplo, porque a velocidade está um pouco acima, 20 a mais só, entendeu?
No entanto, se esse mesmo sujeito estivesse dirigindo na mesma avenida, na mesma pista, a 150 km e matasse alguém, provavelmente ele responderia por homicídio doloso, por dolo eventual. Quando o agente ele não quer o resultado, mas ele assume o risco de produzi-lo. Veja, quando eu estou numa rodovia que a velocidade é 60 e eu estou 80, eu estou um pouco acima. Mas é claro, eu não estou apostando corrida, estou um pouco acima, mas nada que efetivamente não possa ser controlado, pelo menos na minha cabeça. Eu não vou atropelar ninguém, estou um pouco acima. Agora, nessa mesma rodovia, se eu estou a 150, vê bem, hein? 150, mais que o dobro. Aí, neste caso, entende-se que eu não estou me importando com o resultado. Porque é óbvio que se eu estou a 150, se aparecer alguém na minha frente, um outro veículo, uma pessoa, um cachorro, eu vou parar o carro? Impossível. Não vai dar para parar. Entendeu? Isso significa, na visão aí da legislação, na visão jurídica, que a pessoa não se importa. Entendeu? Ele não se importa. Se ele vier atropelar alguém, bater em alguém, não tá ligando. Isso é dolo eventual. Quando a gente não quer o resultado, mas ele assume o risco de produzir. Falamos na outra aula. Quando a gente trabalha com números aí de velocidade tão amplos, de 80 a 150, é fácil aí para a gente distinguir dolo eventual de culpa consciente, concorda? No entanto, nos casos reais, nos casos práticos, a questão se complica um pouco. Quem bebe um copo de cerveja assume o risco de matar alguém atropelado? Pergunta. E quem bebe 2 copos? E quem dirige a 90 km por hora em uma via que a velocidade é 60? E agora? Por isso, em regra, em homicídios de trânsito, geralmente a discussão gira em torno da culpa consciente, tá? Que é mais favorável para o réu. E o dolo eventual, com uma pena maior, né? Ela é usada em algumas situações mais específicas. Então, vamos ver. Claro que você tem que ver que se for uma pergunta aí, trazendo um caso concreto, exceto se for absurdos, né? A exemplo de quem, por exemplo, bebe 1 litro de uísque. Se o cara bebe 1 litro de uísque, não haveria aí como ter uma resposta correta de forma objetiva. Por isso, quando o assunto for cobrado, você tem que ir, na prática, explicar os dois institutos. Que dois? A culpa consciente e o dolo eventual. De novo, se eu tomar aí 2 copos de cerveja, se eu tomar uma latinha, 2 latinhas de cerveja, 3 latinhas, e vier a atropelar alguém com o meu veículo, o que eu fiz? Foi culpa consciente ou foi dolo eventual? Então, difícil, hein? Porque vai depender muito. Cada pessoa é de um jeito e reage de uma forma. No trânsito é muito complexo você dar uma resposta cabal. Vai depender de muitas circunstâncias envolvidas, tá? Cuidado, tudo bem? Agora, o que eu quero que fique bem claro, que você distinga o que é um e o que é outro. De novo, na culpa consciente, eu tenho a noção de que eu estou fazendo algo que eu não deveria, concorda comigo? Você tem noção que você está um pouco acima da velocidade, mas você acredita piamente, não, isso aqui não é o suficiente para atropelar ninguém, para eu bater em ninguém, isso não vai acontecer, eu estou controlando muito bem, vamos lá. Ou eu tomei um copo de cerveja, mas eu vou devagar, vou com calma, não vou correr, entendeu? Agora, como eu disse, se eu estou a 150 por hora, não. Aí não é algo assim, um pouco acima, não, eu estou apostando corrida possivelmente, né? Estou enlouquecido atrás do volante, tá ok? Então a diferença é sutil aí. Leiam mais a respeito disso. Sempre que se tratar de culpa consciente, você tem que analisar dolo eventual também. Como eu disse, a melhor coisa, a melhor resposta é você comparar os dois, explicar os dois. Isso demonstra que você sabe o tema, tá? Segundo ponto é chamada culpa imprópria, tá? Ela está prevista na parte final do artigo 1º, do parágrafo 1º do artigo 20. Ocorre quando o agente, a pessoa, imaginando erroneamente estar agindo amparado por uma causa de exclusão do crime, com dolo, causa um resultado que é típico, que é previsto como crime. Exemplo, sujeito imaginando estar agindo em legítima defesa,
mata B a tiros, entendeu? Então, de novo, veja bem, ele, por equívoco, por erro, ele acha que ele está em legítima defesa e acaba matando um outro sujeito. Aí é um problema, por quê? Se o erro, esse engano dele, for inevitável, qualquer um se enganaria também naquela situação. Tendo como parâmetro aí o homem médio, né? Pessoa comum. O dolo e a culpa devem ser afastados. Se, de novo, é inevitável, entendeu? O erro, quer dizer, qualquer pessoa também se confundiria naquela situação. Então não tem dolo e não tem culpa. Beleza? Afasta o dolo, a culpa, não tem crime. Bacana. No entanto, se o erro for evitável, isto é, se ele tivesse um pouquinho mais de cuidado, prestasse um pouquinho mais de atenção, daria para perceber, então esse sujeito deve responder a título de culpa. Porque, claro, ele não queria efetivamente matar a pessoa. Depois ele até percebe que não era aquilo. Então é o que a gente chama de culpa imprópria. E ele vai responder pelo homicídio culposo. Veja que nesse exemplo, ó, a pessoa agiu com dolo porque ele quis matar B. Embora ele imaginasse a presença de uma causa de exclusão de ilicitude, percebeu? Ele achou que ele estava em legítima defesa. Vamos imaginar uma coisa um pouco mais simples. Eu vejo Marta lutando com um sujeito, entendeu? Chego para visitá-la, e eu chego na casa, olho assim no quintal, na varanda, e ela está lutando com outro sujeito. Eu parto para cima do sujeito e encho ele de porrada. Agredi o cara. Porque eu achei que eu estava defendendo Marta. Marta estava lutando contra o sujeito. Quando eu acabo de bater no cara, que o cara caiu, que eu dei umas pancadas, umas pauladas nele, a Marta vem e falou: o que você fez? É meu professor de jiu-jitsu, ele é meu professor de karatê. Só que eles não estavam com as roupas, né? Entendeu? Eu só vi ele lutando, apertando, batendo nela, e na hora eu fui defendê-la. É um erro, entendeu? Erro, tá? Agora, vamos lá, eu pratiquei uma lesão corporal? Depende. O erro era inevitável? Se for um erro inevitável, qualquer pessoa que chegasse e visse aquela cena, também acharia que a Marta está sendo agredida e partir em defesa dela. Agora, se era um erro evitável, como assim? Vamos imaginar, eles estavam usando um kimono de luta. Pô, aí, né, qualquer um que olhasse aquilo, falava: não, peraí, tá de kimono, eles estão treinando, é uma luta, né? Entendeu? Compreende? Aí não, né? Aí eu seria acusado de lesão corporal. Tudo bem? Então é um exemplo tosco, eu sei, mas que serve aí pra gente separar erro evitável de erro inevitável. Tudo bem? Então tá. Aqui neste caso, pessoal, o próprio Código Penal prevê isso que eu acabei de falar, tá? Essa possibilidade do erro evitável e inevitável. Tudo bem? Contudo, essa culpa imprópria gera uma situação, no mínimo, curiosa. Como o agente agiu dolosamente, né? Eu fui lá e bati, né? Agredi, peguei um pedaço de pau e bati. É possível a tentativa. Por exemplo, B não morre. Ele não morre mais, eu tentei matá-lo, vamos dizer assim, voltando para a morte, né? É a única hipótese em que é viável a tentativa em um crime culposo. Negócio meio estranho, né? Se eu entender que houve um erro aí, né? Então, é um ponto bastante interessante, né, da matéria, porque se você for considerar, houve dolo da minha parte, eu quis agredir ou eu quis matar alguém, entendeu? Apesar de que eu estava em erro, tá? Mas eu vou responder por isso. Se era evitável o erro, eu responderei. Tá entendido? Importante isso aí, tá legal? Muito bem. Então vamos lá. Essa tentativa em crime culposo, veja que a tentativa é quando o agente deixa de atingir o resultado por motivos alheios à sua vontade. Isso é tentativa, tá legal? Boa. Nós já vimos isso, inclusive. Não é possível tentativa em regra no crime culposo. Afinal, como que alguém pode não ter sucesso em um resultado que não desejou? Por isso que em regra você não tem. A única exceção ocorre na chamada culpa imprópria. Olha que pergunta bacana, né? Culpa imprópria. Onde o agente age com dolo, ele quer o resultado,
Mas ele imagina estar amparado por uma causa de exclusão do crime. Entendeu? O sujeito chega e pega a filha dele tendo relações com outro rapaz. Entendeu? Pega o rapaz em cima da filha dele, ele chega e vê. E ela tá meio que gritando, e ele tá com força, e ele tá pegando os braços dela, e ele tá agarrando ela pelo cabelo, e ele fica horrorizado, e ele pega uma barra de ferro, uma faca, um negócio, e vai pra cima pra matar o cara. Ele é pai, fica cego. Logo depois que ele atinge o sujeito, a filha vira e fala: que isso, pai, você tá doido? Ele é meu namorado, nós estamos ficando. E ele não sabia. E a filha, mais o namorado ficante, estavam tendo uma relação viril, forte, intensa, com força, puxando cabelo. O pai imaginou que a filha estava sendo estuprada e não titubeou, catou uma faca, uma barra de ferro e vapo, praticamente matou o sujeito, porque ele tinha essa intenção mesmo, ele foi com tudo. Quando você vai com uma faca para cima do cara, você não está querendo só machucar. Ele não morreu. Ele não morreu, percebeu? Aí vai ser tentativa de homicídio? Tentativa de homicídio. Agora, veja, entramos naquele detalhe. É evitável ou é inevitável? Complicada essa situação, você percebeu? Porque como é que você chega? É que você está imaginando que a sua filha é virgem, certo, né? Ou que ela não tem nenhum namorado. Você vê aquela cena, você fica tomado pelo negócio, né? Entendeu? É uma situação delicada. Se verificar que é inevitável pelas circunstâncias, é inevitável. Aí ele não responde por nada. Agora, se era evitável, entendeu? Se era evitável, se ele parasse para pensar por um instante, ele já perceberia aquela situação. Então, neste caso, é evitável. Quer dizer, ele teria que ter tomado um pouquinho mais de cuidado, ele ia perceber que, na verdade, ela não está sendo estuprada, ela está participando. Aí ele vai responder pela tentativa. Tudo bem? Então só haveria, preste bem atenção, só haveria tentativa, ou é possível tentativa em crime culposo, quando for culpa imprópria. Tá legal? Bacana? Muito bem. Um outro ponto importante que nós temos para falar é o chamado, já que estamos falando de dolo e culpa, é o chamado crime préter-doloso. O que é préter-doloso? Nós já comentamos rapidamente sobre isso, e agora vamos falar com mais calma. O nome já diz préter-doloso. Préter, que é pretérito, passado, e dolo. Então tem dolo no passado. Ocorre quando o agente pratica uma conduta dolosa e um resultado mais grave é produzido a título de culpa. O exemplo simples, clássico disso é o artigo 129, parágrafo 3º do Código Penal, que prevê a hipótese de morte decorrente de lesão corporal. Morte que decorre de lesão corporal, não desejada pelo agente. Tá? O sujeito ele quer agredir a pessoa, quer provocar uma lesão corporal e acaba matando a vítima, tá? A pessoa. Se a sua intenção é matar, evidentemente que o crime aí vai ser de homicídio, óbvio. No entanto, se a intenção é causar um mal à integridade física ou à saúde da vítima, quer dizer, agredi-lo, machucá-lo, e ela vem a morrer por culpa, quer dizer, eu não queria matá-lo, eu queria machucá-lo, mas não queria matar, entendeu? O crime aqui é o de lesão corporal seguida de morte. Veja, por que é préter-doloso? Na minha conduta inicial, eu queria machucar o sujeito, lembra disso? Queria machucar, queria agredir. Então, o meu dolo era de lesão corporal. Mas ele acabou morrendo. Quer dizer, houve um resultado muito mais grave do que o que eu queria. E essa morte se deu por culpa, porque foi sem querer. Eu bati com força demais. Fui imprudente, sei lá. Entendeu a ideia? Então, neste caso, seria um crime préter-doloso, por quê? Eu comecei a ação com um dolo inicial, dolo. Mas o resultado mais grave se deu por culpa, quer dizer, sem querer, eu não queria. Tá legal? Então, é muito comum isso existir, isso acontecer, tá certo? O 129, parágrafo 3º do Código Penal, ele fala assim: se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo, entendeu? Com relação à lesão corporal seguida de morte. Beleza? Bacana? Fácil? Então tá bom. Essa parte que eu tô falando aqui com vocês, pessoal, ela não é muito fácil. Não é muito fácil.
É uma partezinha que exige aí de vocês um certo, né, uma certa dedicação, porque culpa consciente, dolo eventual, culpa inconsciente, culpa imprópria, isso é complicado, tá? A culpa própria é a culpa normal, tá? A culpa própria é a culpa propriamente dita. É aquela em que o agente não quer e não assume o risco de produzir aí determinada situação, mas acaba dando causa por negligência, imperícia ou imprudência. Tá ok? Tudo bem? Então tá. Tome muito cuidado com relação a isso. Nós já falamos sobre isso. Tá certo? A culpa inconsciente, acho que eu não cheguei a comentar sobre isso com vocês, não é? Falei da culpa consciente e do dolo eventual, mas você tem também a culpa inconsciente na matéria, tá? E lá eu coloquei que o agente, na culpa inconsciente, é culpa sem previsão. O agente não prevê o resultado naturalístico, as consequências, né? Que, entretanto, era previsível. Então, nesse caso, não há previsão por descuido, por desatenção, ou simples desinteresse. O cara não se importa, né? Não parou para pensar um pouco sobre a conduta perigosa que ele agia. Ou seja, o sujeito atua sem se dar conta de que a sua conduta é perigosa, agindo com os cuidados necessários para evitar a produção do resultado, né? Típico. Tudo bem? Por desleixo, por desatenção, por falta de cuidado. Tá ok? Muito bem. Pessoal, eu vou parar por aqui para não ficar muito longo esse vídeo, que eu sei que é pesado. Vocês vejam de novo esse vídeo. Na próxima aula nós vamos ainda tratar um pouco sobre isso, mas nós vamos falar das chamadas discriminantes putativas, tá legal? Aí a gente volta e continua na parte de discriminantes putativas, que são os erros, tá legal? Aí a gente conversa mais sobre isso, tá bom? Forte abraço a todos, bons estudos, qualquer coisa eu estou à disposição para tirarmos aí qualquer dúvida que apareça, tá legal? Até a próxima, viu?